Olá, meus queridos conquistandos e minhas queridas conquistandas. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Conquistar. Fiquem à vontade. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e vim te ajudar nesse componente curricular maravilhoso, a disciplina de Física. Mas vamos ver qual é o título da nossa aula? Título: Esquenta! O objeto de conhecimento que nós vamos trabalhar nesta aula será o calor e os fenômenos térmicos. E para iniciar, vamos trazer aqui para vocês uma pequena dúvida. Dá só uma olhada. Assistam agora ao vídeo que nós preparamos para vocês. Nossa, como está fria essa cadeira! Mas eu estou sentindo a cadeira normal. Eu notei que ao encostar uma mão na parte de ferro da cadeira e ao mesmo tempo com a outra mão encostar na parte de madeira, a parte de ferro está mais fria. Mas e agora? O que está acontecendo? Vocês já se depararam com uma dúvida como essa? Olha só a pergunta deles. Por que quando nós colocamos uma mão na parte de madeira e a outra mão na parte de ferro de uma mesa ou de uma cadeira, qual delas está mais fria? Essa é a nossa dúvida. Vamos então ao nosso Tira Dúvidas? E para começarmos a responder a esta pergunta, eu trouxe para vocês aqui um vídeo que a equipe preparou. Dá só uma olhada. Deixa eu cozinhar uma comidinha aqui para mim, eu tô com muita fome. Deixa eu ver se está aceso aqui o fogo, muito bem. Deixa eu ver o que dá para colocar aqui. Deixa eu ver o que nós temos por aqui, eu acho. Aqui não. Eu acho que... já sei. Já sei o que eu vou colocar. Ai, meu Deus do céu, mas eu me queimei com essa colher. Por que essa colher tá tão quente? E aí, queridos conquistandos, por que essa colher está tão quente aí, depois de ter ficado um certo tempo na frigideira que estava em contato com o fogo? Tudo isso tem a ver com o tema da nossa aula, o calor. Aliás, o que é o calor, professor Kelvin? Dá só uma olhada aí no texto. O calor é uma energia térmica em trânsito que sempre se transmite espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, por 3 caminhos, ou por condução, ou por convecção, ou irradiação, pessoal. Então, nesse nosso vídeo aí, vocês perceberam que quando eu estava ali cozinhando, eu deixei a colher no fogo e transmitiu-se calor, transmitiu-se energia térmica para essa colher. E aí, quando eu tentei pegar a colher, essa colher transmitiu energia térmica para a minha mão. Agora, por qual meio de propagação de calor que se propagou essa energia térmica? Será que foi por condução, por convecção ou por irradiação? Vamos aprender cada uma delas? Primeiro, condução. A condução térmica é o processo de transferência de calor em que as partículas de uma região com maior temperatura transferem a sua agitação térmica para as partículas de uma região vizinha com temperatura inferior, tá? É como se fosse um efeito dominó. Imagina que em todos os corpos existem bolinhas, que são chamadas de átomos. Essas bolinhas, quando começam a se agitar, colidem nas bolinhas vizinhas e assim transferem a agitação térmica. É dessa maneira que as regiões e o corpo como um todo vai esquentando por meio da condução. Existem materiais que conduzem calor mais rápido e tem materiais que conduzem calor mais devagar. Ou seja, alguns materiais são bons condutores de calor, outros nem tanto. Eu trouxe para vocês aqui uma tabela
onde nós temos alguns valores de alguns materiais. Dá só uma olhada. Aqui nós temos 5 materiais que vão do cobre até a cerâmica, pessoal. E ali tem um K. Esse K representa a condutibilidade térmica, tá, pessoal? E vocês podem perceber que o cobre ele tem um número maior do que a cerâmica. Isso quer dizer que o cobre conduz calor bem mais fácil do que a cerâmica. É por isso que algumas panelas são feitas de cerâmica, tá, pessoal? Para que o calor dos alimentos não se conduza para os outros objetos. E no nosso vídeo, aquele material, aquela colher, provavelmente era de alumínio, que também é um bom condutor de calor. Isso faz com que ela conduza calor até a minha mão muito mais rápido. Legal, né, pessoal? Agora, vamos explicar a próxima propagação de calor? Mas para isso, eu trouxe um vídeo aqui para vocês, pessoal. E para explicar a convecção, então, nós temos aqui, olha só, uma animação de uma chaleira, tá, pessoal? Vocês podem perceber aí que nessa água da chaleira, nós temos correntes de convecção, que nada mais são do que as partes do líquido trocando de região. Porque a região mais quente, ela é menos densa, aí ela tende a subir. Já a parte mais fria da água é mais densa e ela tende a descer. Por isso que eu vou conseguir esquentar toda a água a partir da convecção. Essa é a forma de propagação de calor através de convecção. É isso daí que está comigo, olha só. A convecção se dá por meio das trocas de massas de ar quente e massas de ar frio. Isso porque o ar quente ele é menos denso e tende a subir, e o ar frio ele é mais denso, logo ele tende a descer, tá, pessoal? Bacana? Muito legal, né, turma? Vamos continuar anotando o que é convecção? Dá só uma olhada. Então, essa convecção aí sempre vai se dar por meio das trocas de massas de ar, pessoal. O que é mais quente, ele tende a subir porque é menos denso, e o que é mais frio tende a descer. E algo extremamente importante é que ela aquece predominantemente fluidos e necessita, então, aí de um meio material, tá, pessoal? Meio material. Muito bacana a convecção, não é? Mas ainda temos uma forma de propagação do calor, que é a conhecida irradiação, tá, pessoal? Vamos ver, então, como é que a irradiação acontece? Vem comigo. Então, continuando aqui no nosso laboratório, né, que é a nossa cozinha, vocês estão vendo aqui agora que essa chaleira, ela está começando a emitir aquilo que nós chamamos de ondas, tá, pessoal? Então, se você colocar sua mão próxima a essa chaleira, você também vai sentir aquecer a sua mão. Isso porque o calor agora está se propagando pela forma de propagação de calor, conhecida como irradiação. A irradiação, ela vai se dar dessa maneira, olha só. Ondas eletromagnéticas. Vamos anotar aí o conceito de irradiação? Dá só uma olhada. A irradiação se dá por meio de ondas eletromagnéticas, nas quais essas ondas de calor são conhecidas como ondas de infravermelho, que tem baixa frequência e alto comprimento de onda. Ela vai aquecer tanto os sólidos como os fluidos, e não necessita de um meio material aí para se propagar, tá, pessoal? Então, essas são as formas de propagação do calor: condução, convecção e irradiação, pessoal. Mas o que será ou como será que nós respondemos a nossa dúvida do início de hoje? Vamos dar uma olhada? Olha só. Pessoal, nós temos que entender que o frio não existe, tá, gente? A sensação de frio se deve ao fato do nosso corpo perder calor para outro objeto. Quanto maior a condutibilidade térmica do material, mais rápido perdemos calor. E quanto mais rápido perdemos calor, maior é a sensação de frio. Então, turma,
quando nós comparamos o ferro com a madeira, o ferro conduz calor muito mais fácil e muito mais rápido do que a madeira. Logo, quando você encostar na parte de ferro e encostar na parte de madeira, a parte de ferro vai roubar calor da sua mão muito mais rápido do que a parte de madeira. A parte de madeira vai roubar calor sim, mas vai demorar muito. É por isso que quando tu encostar na parte de ferro, tu vai ter uma sensação de frio maior, porque o calor está se propagando mais rápido, uma vez que o ferro conduz calor mais rápido. No entanto, a parte de madeira não conduz calor tão bem assim, e é por isso que tu não vai sentir tanto frio. Muito bacana essa explicação, né? Aliás, é por isso que nós não recomendamos que você diga se uma pessoa está quente ou está fria, está com febre ou está sadia, só encostando nela, porque isso pode ser apenas uma sensação térmica, devido à condução do calor nos materiais. Bacana, né, pessoal? Essa, então, é a nossa explicação. E vamos ver o que nós falamos nesse episódio? Vamos agora para o checklist. Conquistando os conceitos extremamente importantes que nós trabalhamos nesse episódio, nós vamos reforçar agora, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O primeiro conceito foi o de calor, pessoal. O calor é uma energia térmica em trânsito que se transmite espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, através da condução, convecção ou irradiação. Conquistando-os, é extremamente importante que tu entenda que o calor é uma energia térmica em trânsito e nenhum corpo tem calor. Não pode-se dizer que um corpo possui calor. Toda vez que a questão vier dizendo que um corpo tem calor, isso está errado, pessoal. Calor, energia térmica em trânsito, saindo de um corpo e indo para outro. Nenhum corpo acumula calor. As formas de propagar o calor são 3, e a primeira delas é a condução térmica. Processo de transferência de calor em que as partículas de uma região com maior temperatura transferem a sua agitação térmica para a região vizinha com temperatura mais baixa. A condução, ela acontece predominantemente em sólidos. Uma colher, uma panela, um pedaço de pedra. Esses materiais são sólidos e quando houver propagação de calor neles, provavelmente é através da condução. A condução térmica, ela vai se dar a partir do tipo de material. E é por isso que cada tipo de material tem um coeficiente de condutibilidade térmica. Nós apresentamos aqui nesse episódio alguns deles, para que vocês possam aí lembrar no dia a dia quais materiais que conduzem mais calor e quais que conduzem menos. Nós também temos o processo de propagação de calor por meio da convecção. A convecção já vai se dar por meio das trocas de massas de fluido, quente ou frio, pois o ar quente ele é menos denso e tende a subir, e o ar frio é mais denso e tende a descer. A convecção acontece na sua grande maioria em fluidos, ou seja, a convecção vai ser no ar-condicionado de uma sala, no líquido, ali na água de uma chaleira, de um café. Logo, convecção é fluidos. Aliás, é por conta da convecção que acontecem ali os ventos próximos ao litoral, ali na praia. É por conta da convecção térmica. E por último, mas não menos importante, nós temos a irradiação, pessoal. A irradiação, ela já se dá por meio de ondas eletromagnéticas. E por se dar através de ondas eletromagnéticas, ela não necessita de um meio material, ou seja, ela pode se propagar no vácuo. Aliás, é por isso que ela
vai acabar aquecendo materiais mesmo sem a existência da matéria. Aliás, é assim que o nosso Sol aquece o nosso planetinha, pois ele vai transmitir ondas eletromagnéticas. Muito bacana, né, pessoal? Então, esse foi o nosso checklist. Vamos agora para nossas dicas? Vem comigo! Bom, pessoal, e para nós lembrarmos dos conceitos, é sempre importante que nós consigamos aí dar uma dica para vocês, não é verdade? Quando fala-se sobre calcular quantidade de calor, é sempre complicado de lembrar a equaçãozinha que nós temos para calcular a quantidade de calor. Aliás, lembre-se, são dois tipos de calor que nós temos, o calor sensível e o calor latente. No nosso episódio, nós aprendemos como que se propaga o calor, mas nessa dica eu quero te ajudar a equação de quantidade de calor. Dá só uma olhada na dica que eu preparei para ti. A quantidade de energia em forma de calor vai ser medido através de duas equações: a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. Para calcular através de quantidade de calor sensível, você vai usar a seguinte expressão: Q, que é a quantidade de calor, igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Mas, professor Kelvin, como é que eu vou lembrar dessa equação na hora de fazer a questão? É muito simples, é só lembrar do que macete. Olha, professor, mas que fácil, né? Que macete. É o macete para você lembrar aí da quantidade de calor sensível. Lembra? Quantidade de calor sensível é quando há variação de temperatura. Mas e quando for mudança de estado físico, professor Kelvin? Aí você já vai utilizar a equação da quantidade de calor latente. A equação da quantidade de calor latente é essa que está aí, ó. Q igual a M, que representa a massa que tu vai transformar, vezes o L, que é o calor latente de mudança de estado. Mas, professor Kelvin, como é que eu vou lembrar dessa equação na hora da minha prova? É só você lembrar do QMEL. Olha que docinho, né? QMEL é a equação ou a frase que nós utilizamos aí para calcular quantidade de calor latente. Bom, pessoal, com essas dicas aí, fica muito fácil de lembrar como calcular a quantidade de calor, não é mesmo? Agora, e como é que a gente vai lembrar das formas de propagação de calor? Para essa daqui, eu tenho uma dica especial. A nossa produção aqui, ó, preparou uma música que é para tu levar contigo no dia da prova, para tu levar contigo aí no dia de fazer o exercício, que é para tu nunca mais esquecer as formas e as características da propagação de calor. Dá só uma olhada. O calor que se propaga com o toque se conduz sobre nós. Infravermelho no espaço e no vácuo irradiante é irradiação. O campo elétrico e magnético se aliançou, assim se propagou o calor. O ar-condicionado tem o dom e a convecção do vapor gelou. Que legal esse vídeo, né, pessoal? A nossa produção arrebentou, não foi mesmo? Essa música aí, você consegue perceber as 3 formas de propagação de calor que nós exploramos no nosso episódio. Você consegue perceber a condução, a convecção e a irradiação. E, além disso, você consegue perceber as características de cada uma delas. A condução, ela vai acontecer predominantemente em sólidos e se dá através da colisão de um átomo com outro, de uma partícula com a sua partícula vizinha. A condução necessita de um meio material para que se propague. Precisa que seja um ferro, uma madeira, alguma coisa material. Além dela, você percebeu também a convecção. A convecção que, na sua grande maioria, acontece em fluidos e se dá através das trocas das massas de ar, pois o ar quente
tende sempre a subir e o ar frio tende sempre a descer, por ser mais denso. É por isso que o ar-condicionado fica na parte de cima dos ambientes. E por último, mas não menos importante, a irradiação, que não precisa de um meio material para se propagar. Ela se dá através das ondas eletromagnéticas, que é a aliança entre o campo elétrico e o campo magnético. Com essas dicas, eu tenho certeza que tudo fica mais tranquilo e muito mais fácil na hora de estudar física, não é mesmo? Mas vamos ao nosso encerramento? Infelizmente, o nosso episódio chegou ao fim. Porém, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui. E quero pedir também que vocês nos sigam nas redes sociais aqui do CEMEAM. Marca aí no Instagram, @Centro de Mídias _AM. E também tira aquela foto e marca a hashtag Projeto Conquistar Seducam, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e fui!